quem já está há algum tempo, né, acompanhando a gente, fez o curso, já participou de outros workshops, sabe que um dos principais aspectos, né, do desenvolvimento e design regenerativo é essa ideia de trabalhar com evolução, né, com processos de desenvolvimento e evolução, de projetar para evolução, e esse é o foco aqui desse workshop, né? A gente quer trazer um olhar de como que a gente pode pensar a partir de uma perspectiva particular, né, da sucessão natural. A gente vai olhar aqui com detalhe, mas que incorpora bem um princípio, né, da regeneração. Então, aqui está o princípio orientador desse workshop, né? Esse princípio está em um livro do grupo Regênesis, né? E ele traz essa premissa de que cada sistema vivo carrega consigo a possibilidade inerente de mover-se a maiores níveis de ordem, diferenciação e organização. Ou seja, né, sistemas vivos evoluem, né? E essa evolução se dá nesse sentido, de um aumento de complexificação das suas relações, da sua organização, né? Então, essa premissa nos traz esse princípio, né? Um princípio de design que o Regênesis traz, que é um princípio do desenvolvimento e design regenerativo, que é projete para evolução, né? Então, nós nunca aqui, nessa abordagem, queremos projetar coisas especificamente, né? Elementos estáticos, né? Nós queremos projetar processos de evolução, né? É muito importante a gente entender, olhar o que acontece ao longo do tempo, né? Nessa perspectiva regenerativa, desenvolvimental, isso é bem central, e o trabalho de hoje aqui nesse workshop, né, se apoia bem nesse princípio. Então, só para trazer como que a gente entende evolução, aqui rapidamente, né, a gente pode entender como sendo um aumento de complexidade elegantemente ordenada. É uma frase, enfim, que às vezes pode parecer complicada, mas na verdade é bem simples, né? A gente pode entender a evolução como um aumento, né, de quantidade e diversidade de elementos no sistema, por exemplo, na medida que esse sistema vai se desenvolvendo, vai evoluindo, mais elementos aparecem, né, nesse contexto, né, com uma maior quantidade de elementos, uma maior quantidade de interação, né, de diversidade nessas interações. Esses elementos passam a se conectar e se comunicar mais, né? E esse sistema ganha novas capacidades, ampliam as suas capacidades como um todo. Então, enfim, para a gente aqui é suficiente entender evolução dessa forma, né? Como um aumento da quantidade e diversidade de elementos nesse sistema, um estreitamento entre esses elementos, né? Um aumento de comunicação e um aumento de capacidades aí que ajudam o sistema a desempenhar a sua própria atividade. E junto com a ideia de evolução, tem outro princípio que é o que a gente vai se apoiar aqui, que é o da sucessão natural, né? Sucessão natural é o veículo da evolução, é a forma com que a vida se desenvolve, né? Então, sucessão natural é a força com que a vida se move no tempo e no espaço, e que a gente vai olhar, fazer esse paralelo principalmente com sistemas florestais. Então, a gente vai olhar para alguns princípios, para algumas ideias da sucessão natural, e ver o que isso pode informar, como que a gente pode aplicar isso nos nossos projetos, como que a gente pode trazer uma perspectiva evolutiva para os nossos projetos, né? Então, agora a gente entra nessa primeira parte que eu comentei, né? Uma parte de qualificar a rede ou o ecossistema do seu projeto, né? O contexto que o seu projeto tá inserido. Então, em sistemas naturais, né, em sistemas florestais, nós podemos fazer uma simplificação de qualificar, né, esses ecossistemas em três sistemas distintos, né? Um sistema de colonização, um sistema de acumulação e um sistema de abundância, né? Então, a gente vai olhar um pouquinho para esses sistemas e vamos também depois entender o que isso significa para a gente, em termos do projeto, em termos de sistemas sociais, né? Então, o primeiro sistema, o sistema de colonização, essa imagem aqui representa esse sistema, né? É um sistema inicial,
É um sistema onde essas espécies vegetais, aqui no caso, estão colonizando esse ambiente, né? Essa imagem aqui, essa rocha, né? Uma rocha derivada de um derramamento de lava, né? Magmático. Então, digamos que nesse ambiente passou a ser um ambiente novo, né? Onde não tem ainda um solo desenvolvido, ainda não tem espécies consolidadas, onde a colonização está começando, né, onde as espécies estão chegando ali em um primeiro lugar. Essa é uma outra imagem também de um sistema de colonização, né, com líquens, né, que esses líquens, musgos aqui. Então, é um sistema novo que tem baixa complexidade, né? Se a gente olhar naquela definição, aqui tem uma quantidade e diversidade de elementos muito baixa. Aqui, na verdade, a gente consegue ver uma espécie só dominante. Aqui nessa outra foto, né, talvez tenha algumas poucas, talvez vai ter uma meia dúzia de espécies aqui, mas existe uma baixa quantidade de espécies, uma baixa diversidade, existe poucos relacionamentos estabelecidos aqui e poucas capacidades desenvolvidas também, né? Existe uma capacidade baixa de fertilidade, por exemplo, uma capacidade baixa de retenção de água no solo, né? Então, é desse jeito que a gente quer olhar. Então, o sistema de colonização é um sistema inicial que tem como contexto, nessas espécies que se desenvolvem aí, tem esse contexto árido, vamos chamar assim, né? E a gente passa, então, para um sistema de acumulação. O sistema de acumulação aqui já é bem diferente desse sistema de colonização, né? Aqui a gente já vê espécies com porte maior, uma quantidade maior de espécies, uma diversidade maior de espécies, né? Relacionamentos simbióticos, sinérgicos aqui já começam a aparecer. Um sistema de acumulação já começa a abrigar pequenas espécies, roedores, por exemplo, pequenos pássaros, né, morcegos, aí, né, alguns dispersores de semente, por exemplo, já vão aparecer aqui. Né, já existe algumas capacidades consolidadas, como, por exemplo, um certo acúmulo de matéria orgânica, né, já tem algo, não diria que é um sistema fértil, né, que tem uma fertilidade boa, mas já tem um certo acúmulo de matéria orgânica que já possibilita, né, o surgimento dessas espécies. Então, já tem algumas capacidades desenvolvidas, mas ainda inicial, ainda poucos recursos disponíveis. Geralmente, essas espécies, elas são espécies que não produzem grandes frutos, né, por exemplo. São sementes, se tiver algum fruto, são frutos muito pequenos, ou seja, existe alguns recursos já disponíveis, mas recursos iniciais, pouca coisa, né? Essa é uma outra imagem aqui de um sistema de acumulação. Já existe, por exemplo, aqui um sombreamento em algumas partes, né? Então já é diferente de um sistema de colonização, que é um sistema que pega muito sol, ou seja, já vem algumas capacidades já vêm se desenvolvendo, mas ainda em estágio inicial, né? E aqui a gente poderia diferenciar, né? Existem sistemas de acumulação inicial, né? Os sistemas que talvez pareçam mais com um sistema de colonização, né? A gente poderia chamar de acumulação inicial, né? Existe uma acumulação tardia também, que já é um sistema que começa a se parecer um pouco mais com esse próximo nível, que é o sistema de abundância, né? Enfim, que a gente vai falar agora. Então, o sistema de abundância, para a gente aqui, enfim, a imagem, né, da floresta amazônica representa isso muito bem. É claro que todos os ecossistemas vão ter o seu sistema de abundância, no próprio cerrado, né, vai ter o seu sistema de abundância, que é bem diferente do sistema amazônico, mas o que a gente quer dizer aqui é que já houve um processo avançado de desenvolvimento e evolução, né? Então, aqui é um sistema onde nós temos já uma grande quantidade de elementos, uma grande diversidade de elementos, né? Já houve tempo para esses elementos se desenvolverem, né? Nascerem, morrerem, né? Nascer de novo, né? Terem vários ciclos aí. Já existe uma capacidade altíssima, né? Consolidada nesse sistema, existe uma vida
muito grande, consolidada já, diversos animais de grande porte já conseguem ocupar um sistema como esse, né? Seja no Cerrado, seja na Mata Atlântica, seja na Floresta Amazônica, né? Enfim, enfim, pensar no próprio Cerrado, né? Um sistema onde já teria presença aí do guará, por exemplo, né? Do ema, veado, enfim, diversos animais, né? Enfim, no Pantanal, aí, Pantanal e Amazônia, as onças e por aí vai, né? Uma grande diversidade de dispersores de semente e muita capacidade, muitos recursos consolidados, né? Fertilidade do solo muito alta, devido a um grande acúmulo de matéria orgânica, né? Matéria orgânica antiga, já decomposta, já mineralizada, uma capacidade de retenção de água nesse solo, né? E uma grande quantidade de espécies utilizando desse próprio recurso, né? Então, esse é o sistema de abundância, né? Um sistema que ocupa todos os seus nichos, né? Existe uma grande quantidade de recursos e existe também uma grande quantidade de espécies ocupando todos os nichos desse sistema. Então, aqui, né, em uma imagem, sistema de colonização, sistema de acumulação e sistema de abundância. Então, algumas ideias aqui do que a gente pode olhar para diferenciar esses diferentes sistemas, né? E a gente vai usar isso para olhar para o nosso sistema, né? Para o sistema do nosso projeto. Então, o tempo de desenvolvimento do sistema é algo importante de notar, né? Um sistema de colonização tem um tempo pequeno de desenvolvimento, é um sistema novo, enquanto o sistema de abundância já teve mais tempo aí de desenvolvimento e de evolução, né? Como eu vim falando aqui, quantidade e diversidade de elementos, o sistema de colonização, uma baixa quantidade, baixa diversidade, né? E à medida que a gente avança, a gente vai aumentando a quantidade e diversidade desses elementos, né? A qualidade das relações, né, os nichos específicos aí desses sistemas, né, os relacionamentos, as interações que acontecem entre essas espécies animais, espécies vegetais, elementos físicos também, né, como o solo, a água. Então, existe, à medida que a gente avança, né, existe um aumento aí nessas relações. Disponibilidade de recursos, né? Claro que no sistema de colonização vai ter muito pouco recurso disponível, enquanto o sistema de abundância já existe uma quantidade bem maior de recursos, né? Em um sistema de abundância já temos grandes frutos, né? Que conseguem alimentar aí muitas espécies diferentes. E o que a gente vem chamando aqui dessas capacidades consolidadas, né? Como capacidade de retenção de água, fertilidade no solo, capacidade de alimentar e abrigar espécies mais exigentes, mais complexas, maiores, né? Então, aqui alguns elementos que nos ajudam a, a olhar, né? Para olhar e diferenciar esses sistemas. Então, agora eu queria fazer um paralelo, né? Ou parar aqui por um momento e ouvir vocês, né? Quais paralelos que nós podemos fazer com os sistemas sociais, né? Se a gente for olhar para esses diferentes ambientes e olhar, né? E traçar um paralelo, fazer uma reflexão sobre como que isso se parece nos sistemas humanos, sociais, nos sistemas dos nossos projetos, né? Como que isso seria, né? Quais paralelos que a gente pode fazer quando a gente olha para esses sistemas, quando a gente pensa no nosso projeto, né? No lugar do nosso projeto, o que vem à mente, né? Na experiência de vocês, né? Nos diferentes contextos, talvez, que vocês já participaram, já ocuparam, né? Quais paralelos vêm à mente, assim? O que seria um sistema de colonização em algum projeto, né? Nossa, tal projeto eu tenho a sensação que era um ambiente bem árido, né? E talvez eu acho que por isso eu estava no sistema de colonização, e como que se pareceria estar em um sistema de abundância. Oi, gente. Bom, estava aqui pensando que me vem muito quando eu vejo, né, as características dos três cenários, né?
me vem exatamente que o sistema de colonização é aquela, fazendo um paralelo com organizações, né? Talvez uma organização em nascimento, talvez, né, onde a gente tem ainda um baixo nível de diversidade acontecendo, né? Ou talvez uma homogeneidade maior de ideias ou percepções, né, para a construção daquela organização, então com bem pouca diversidade de interações para ampliar, né, as capacidades dessa organização, inclusive de se enxergar as suas fragilidades. Então, eu imagino que, inclusive, o projeto que eu estou trazendo para pensar aqui com vocês, para mim é um projeto que está nessa fase de colonização, sabe? Nessa fase de início, né? Apesar de até ter uma certa diversidade, mas ainda não tem nível de interação suficiente, sabe? Então, acho que está nesse lugar. Eu vejo que no caso da acumulação, é onde a gente já tem, né, já tem uma organização com um pouco mais de robustez, né, e de diversidade, de pensamentos e de posicionamentos que trazem mais materiais para que essa organização possa, né, se ampliar, criar novos caminhos, criar novas possibilidades, aproveitar melhor suas potências, as potências, né, do lugar onde ela atua. Então, eu imagino que seja algo assim. E uma que está, e no caso do cenário da abundância, já é uma organização que tem uma estrutura maior, né? Talvez nem diria que seja maior né, em volume, mas talvez em interação, né? Já tem uma jornada, né, mais longa, né, com mais tempo mesmo de maturidade, né, de consolidar relações, né, de estruturar relações de confiança na sua rede, né, para que o funcionamento dessa organização tenha uma maestria maior, né, e saiba lidar com essas relações, né, e saiba lidar com essa estrutura, né, com o que tem, com as suas capacidades, com os seus recursos, de uma forma mais, né, mais sábia, né? Talvez seja essa palavra, né? Então, eu imagino que é para lá que a gente gostaria de chegar, né? A gente chegar nesse lugar de ser uma organização mais sábia, né? Interconectada. Mas eu fiquei com isso na cabeça, achei super inspirador essa correlação. Adorei pensar desse jeito. Muito grata pela oportunidade de ficar olhando assim junto com vocês. Perfeito, Mel, perfeito, assim, sem pôr e nem tirar nada nas suas palavras, é exatamente por aí que a gente quer caminhar, são exatamente esses paralelos que a gente quer fazer aqui. E aí, eu vou trazer aqui algumas características, assim, né, não exaustivas, mas algumas ideias aqui de como entender esses sistemas em um contexto organizacional, em um contexto social, né? Então, enfim, e totalmente na linha do que a Mel trouxe, né? O sistema de colonização aqui, ele realmente é um sistema que traz essa ideia de inovação, né? No sentido de que é uma inovação no sentido de estar habitando um lugar novo, um lugar onde não tem muitas pessoas fazendo aquilo que esse projeto está fazendo, por exemplo, né? Não existe muitos pares ali, não existe quantidade, diversidade de elementos nesses atores. São poucas pessoas olhando e fazendo aquilo, né? Isso dá essa ideia de construção de nicho, né? Um nicho que ainda não existe, né? Talvez é um público que ainda não existe, traz um pouco dessa ideia de novidade, né? Do surgimento, do nascimento, é um estágio inicial, né, dessa rede, né? A gente poderia associar esse tipo de contexto do projeto a um contexto de colonização, né? Já em um contexto de acumulação, já existe alguns atores, né? Já existe alguns recursos ali, e talvez a maior preocupação esteja na consolidação, né, dessa rede. Porque apesar de já existir recursos, são recursos escassos, essas conexões entre esses atores são conexões ainda frágeis, muitas vezes, né? É um sistema que está, digamos, lutando para se estabelecer, para se consolidar, né? Então, talvez seja importante aqui o fortalecimento e a construção dessas redes, né? Ou seja, da conexão entre esses elementos,
Nesse caso aqui, a eficiência no uso de recursos é muito importante, porque apesar de ter recurso, tem pouco recurso, porque é um sistema ainda inicial, né, de acumulação inicial. E aí, claro, a gente poderia, aqui eu gosto muito de dividir no sistema de acumulação inicial e acumulação tardio, né? A acumulação inicial se parece mais com o de colonização, e a acumulação tardio se parece um pouco mais com o de abundância, né? E tem ali um meio do caminho aí também, mas enfim, a gente poderia chamar de tudo de acumulação. E, enfim, na linha também da ideia de consolidação, né, tem essa ideia de edificação, de consolidar essas capacidades ainda que são iniciais, né? E um sistema de abundância, talvez a preocupação maior nele é na geração de valor, porque já existe uma rede estabelecida, já existe recursos disponíveis, então existe uma preocupação em realizar o seu papel, a sua função, né, desse sistema de uma forma interessante, de uma forma eficiente, né, de gerar valor. Aqui, talvez uma preocupação seja da especialização, que apesar de ter muito recurso disponível em um sistema de abundância, existem muitos atores utilizando desses recursos, né? A natureza é um lugar muito eficiente, né? Então, todo recurso disponível, ele é utilizado. Então, existe muitos recursos, mas existe uma competição grande, no sentido de que existe muitos elementos, uma diversidade grande de elementos que já se especializaram em utilizar, em aproveitar determinados recursos, né? Então, talvez a preocupação que seja mais a de alocação dos recursos, coordenação dessas atividades e coordenação desse uso, né, desses recursos, por exemplo. Então, aqui são, né, algumas ideias do que seriam um contexto de colonização, acumulação e abundância para os nossos projetos, e isso traz insights interessantes assim enfim, sobre como que o nosso projeto pode se apresentar, se comportar, né? Então, a pergunta aqui, e a primeira parte desse exercício nosso, né? O seu projeto está situado em um ecossistema, né? Em uma rede, em estágio de colonização, acumulação ou abundância, né? Então, para a gente escrever isso, né? Responder isso agora. E algumas perguntas que podem ajudar a gente a olhar para isso, né? Quais que são os principais atores da sua rede, né? Existem muitos atores, assim, muitas pessoas, diferentes atores que cumprem diferentes papéis nesse contexto que você está trabalhando. A gente poderia chamar esse contexto da indústria, né, do seu projeto, assim. Né? Existem muitos atores, né? Há quanto tempo eles vêm se desenvolvendo e evoluindo? É uma rede nova, né, que acabou de surgir, é uma indústria nova, ou já é uma indústria consolidada, que tem muitas décadas de trabalho, que tem que tem um trabalho institucional muito forte, né? Quais capacidades consolidadas existem nesse sistema? Né? Já existe um trabalho estabelecido em que esses atores podem se apoiar, ou tudo está por fazer ainda, né? Quais recursos estão disponíveis nessa rede? Circula? Que tipo de capital circula, né? Existe uma abundância. Ter abundância de capital, de recursos, não significa que eles são fáceis de acessar, né? Porque onde tem uma abundância de recursos, existe uma abundância de atores trabalhando para acessar esses recursos também, né? Mas esses recursos, eles circulam, né? Está disponível no sentido de estar em circulação, né? E como que isso influencia o seu projeto, né? Quais paralelos que a gente pode fazer, né, com o seu projeto. Então, vamos tomar um tempinho aqui para a gente responder isso e ganhar uma clareza um pouco maior sobre qual rede, né, qualificar essa rede, qualificar esse ecossistema do projeto que a gente vai trabalhar hoje.
E também a gente vai ter de hoje para amanhã, né, para refletir um pouco mais nisso, mas de novo aqui, a gente não precisa ir muito a fundo, é mais uma ideia geral nesse momento, né? Claro que depois aprofundar nessa reflexão vai ser muito útil, mas para a gente aqui nesse momento é suficiente ter uma ideia geral sobre esse ecossistema, né? Porque a gente quer agora se apoiar mais nessa segunda parte do workshop, que diz respeito mais ao projeto em si, né? Parte 2, né? Trabalhando com os estágios sucessionais. Então, para a gente aqui vai ser muito importante, e aí já é legal entrar nos detalhes, e a gente vai ter amanhã, a gente não vai ter essa teoria toda, né? A teoria a gente está vendo hoje, para amanhã a gente focar na prática, né? Em fazer esses exercícios, né? Fazer essas reflexões e conversar de uma forma mais livre, né? Mas focar bem na aplicação. Então, vou trazer agora algumas outras ideias que vão nos ajudar aqui a definir esses estágios sucessionais, né? Então, eu trouxe ali anteriormente, né, que a sucessão natural é a força com que a vida se move no tempo e no espaço, né? Então, existem esses dois nichos, a gente poderia entender isso como dois nichos, né? Um nicho espacial e um nicho temporal também, né? Em relação ao espaço aqui, cada espécie está adaptada para ocupar um lugar específico na floresta, né? O que na agrofloresta que a gente chama de estratificação, né? Então existe um lugar para cada tipo de espécie, né? E o que vai definir qual lugar que essa espécie ocupa são as próprias particularidades dessa espécie, né? O seu porte, né? A sua altura, a conformação das suas folhas, né? Por exemplo, a concentração, né? de clorofila, né? Enfim, a sua tolerância maior à sombra, né? A sua tolerância a um sol pleno, né? A sua necessidade de sol. Então, em um mesmo momento, né? Existem diferentes lugares, diferentes nichos para essas diferentes espécies, né? Em um contexto saudável, esses nichos são ocupados, né? Existe também essa perspectiva temporal, onde cada espécie está adaptada para ocupar um momento específico no ciclo sucessional da floresta, né? E a gente pode dividir aqui em espécies pioneiras, espécies secundárias e espécies clímax, né? Isso aqui é um fractal do que a gente vem conversando ali antes, né? Só que antes a gente estava falando na escala do ecossistema, né? A soma, né, de todos esses sistemas vivos e não vivos também, elementos bióticos e abióticos, né, na floresta, é o que dá o que a gente estava chamando ali de colonização, acumulação e abundância, né? Então, é o ciclo sucessional, digamos, na escala do ecossistema, nessa grande escala. E existe um ciclo semelhante acontecendo em uma escala menor, na escala das espécies, né? Ou de um consórcio de espécies aí. Então, a gente poderia classificar essas espécies como pioneiras, né, secundárias e espécie clímax, né? E esse nicho, né, o que vai dizer quando que ela entra ou não é o tempo, né? Então tem também essa perspectiva do espaço e a perspectiva do tempo. Então aqui nós temos, né, o sistema de colonização, acumulação e abundância como sendo o nosso ecossistema, e dentro de cada sistema desse, né, dentro de cada contexto desse, no contexto de acumulação, por exemplo, nós vamos ter esses ciclos a nível das espécies. Então, dentro do sistema de colonização, nós temos aqui o surgimento das pioneiras, que vem trabalhando esse ambiente, né? Vem desenvolvendo algumas capacidades, como, por exemplo, acúmulo de matéria orgânica, apresenta já alguma sombra, e aí chegam as secundárias, né? Vem se desenvolvendo as espécies clímax,
isso acontece de novo, né? Esse ciclo não acontece uma vez só, esse ciclo está acontecendo o tempo todo, né? Nascimento, morte, renascimento, então depois vem outro ciclo de espécies pioneiras, secundárias, espécies clímax. Essas espécies, elas estão crescendo todas ao mesmo tempo. Só que em cada momento existe um grupo de espécies que é dominante, né, que se expressa mais. Não é que no momento tem só as pioneiras, depois são só as secundárias, depois são só as clímax. Não. Todas estão ali juntas, mas em um contexto inicial, as pioneiras são dominantes. Elas conseguem se desenvolver com mais força, enquanto as secundárias estão ali, né, iniciando seu processo de desenvolvimento, né? Uma característica também é que as espécies pioneiras, elas são espécies de crescimento rápido, né? Elas dominam no início do sistema porque elas crescem muito rapidamente, mas também tem um ciclo de vida curto, né? As secundárias já demoram um pouco mais para crescer, mas demoram um pouco mais também para desaparecer. Ele tem um ciclo de vida médio, e as espécies clímax, elas demoram muito para crescer, né? Tem um tempo de maturação muito grande, mas tem um tempo de vida muito longo também. Então, elas estão crescendo juntas, mas em um primeiro momento as pioneiras dominam, depois as secundárias dominam e as pioneiras já vão deixando de estarem mais presentes, né? E depois a clímax, isso acontece várias vezes, vários ciclos desses acontecendo dentro desse mesmo sistema de colonização, e essa infinidade de ciclos, né, pioneiras, secundárias, clímax, aí tem um distúrbio, que aí abre espaço para outras pioneiras virem, secundárias, clímax. Esse processo faz com que o sistema como um todo, nessa escala mais ampla, caminhe para algo que vai se assemelhando um pouco mais com o sistema de acumulação, né? E aí, no sistema de acumulação acontece a mesma coisa, pioneiras, secundárias, clímax, vários ciclos por milhares de anos, né? Nascendo, né? Crescendo, morrendo, nascendo de novo, e as espécies, né? Elas acabam tendo o efeito de transformar o seu próprio ambiente, a partir do desenvolvimento dessas capacidades que a gente vem falando, né? Fertilidade do solo, construção do solo, né? Capacidade de retenção de água, capacidade de sustentar animais. Então, isso vai mudando a composição tanto das espécies que estão ali presentes, quanto do ecossistema como um todo. E aí, de repente, esse sistema de acumulação, depois de muito trabalho dessas espécies, né, começa a se parecer algo mais com o sistema de abundância. Né? Então, tem duas escalas diferentes aqui. Eu acho que isso é muito importante ficar claro para a gente. Existe uma escala muito ampla, que é essa escala do ecossistema, né? Existe uma escala uma escala menor, que é a escala das espécies. Para o nosso exercício aqui, é importante a gente entender que a gente vai olhar para o sistema, para a rede, né, do nosso projeto, para esse ecossistema de colonização, acumulação e abundância, de uma forma mais estática, né? Porque essa mudança, em um sistema natural, são milhares e milhares de anos para a gente sair de um sistema de colonização para um sistema de acumulação e para um sistema de abundância. Claro que um sistema social não demora milhares e milhares de anos, né? Se fosse assim, as coisas seriam mais complicadas do que já são, mas demora bastante. São décadas, né? Talvez, para a gente sair em uma indústria inicial, para a gente poder falar que essa indústria tem um sistema agora de abundância, 10 anos é um pouquíssimo tempo, né? Talvez sejam 30, 100 anos, quem sabe, né? Isso já é uma escala humana, ou seja, é uma escala ampla, mesmo para a escala humana, né? Já esse ciclo sucessional aqui das espécies já é a escala do nosso projeto, que é o que a gente vai desenhar aqui, né? O que é o estágio pioneiro do nosso projeto, o que isso significa, quais capacidades eu preciso desenvolver, né? Qual plataforma é essa que eu estou construindo, né, nesse sistema pioneiro para que eu possa avançar. É esse todo o trabalho que a gente vai fazer amanhã.
Mas a gente, então, assim, só para ficar claro, a gente não está preocupado nesse momento em avançar nessa parte de cima aqui, né? Então, se o nosso sistema, o nosso projeto está em um sistema de acumulação, a gente vai fazer uma reflexão sobre o que significa, né, habitar um sistema de acumulação em termos de rede, em termos de parcerias, em termos de recursos, em termos das capacidades que eu preciso desenvolver para poder ocupar um sistema de colonização ou um sistema de abundância, mas nós vamos ficar aqui, né? Então, nós estamos em um sistema de abundância, beleza, nós vamos ficar nesse sistema de abundância e vamos olhar para o nosso ciclo sucessional, para o ciclo do nosso projeto, para o processo de evolução e desenvolvimento do nosso projeto, e não necessariamente dessa indústria, dessa rede maior, né? Acho que, deixa eu ver quantas horas aqui. É, enfim, aí tem alguns paralelos que a gente pode fazer aqui em relação a esses nichos, né? Vou trazer algumas ideias rápidas aqui, depois a gente pode refletir um pouco melhor, né? Mas assim, basicamente esse nicho de espaço, né? Se simplificando bem aqui, significa que em um dado momento, né, em um mesmo momento, existem lugares diferentes, existem posições diferentes para atores diferentes nesse sistema, né? Sejam pessoas, sejam organizações. Em um mesmo momento, né, existe nichos distintos. E aí o nosso desafio é ter uma clareza maior sobre qual que é o lugar de cada pessoa nesse nosso projeto, qual que é o lugar de cada organização, de cada parceiro, né? E também existe aqui um nicho, né, temporal, um nicho no processo de desenvolvimento. A rede que o nosso projeto constrói, por exemplo, em um sistema pioneiro, esse consórcio pioneiro, as pessoas que as pessoas que vão fazer parte desse momento inicial, né, são diferentes das pessoas e das organizações que poderiam fazer parte em um momento clímax, por exemplo, né? Esse paralelo que a gente faz aqui com os sistemas sociais. E um momento pioneiro é um momento de início, é um momento de muita incerteza. É uma aposta para aquele projeto, né? Não existe recursos disponíveis aqui, então a gente precisa de pessoas que tenham uma visão desse projeto, né? Que tenham uma visão de que acreditam no projeto, que isso pode dar certo, né? Tem pessoas que precisam muito de uma segurança, institucional, de uma segurança financeira para poder participar de algo. Talvez essa pessoa não faça parte desse consórcio pioneiro. Talvez já em um momento secundário tardio, para clímax ali, talvez sejam essas pessoas que a gente gostaria de atrair, né? Pessoas que precisam de uma base, de uma sustentação, mas que conseguem desempenhar um papel, uma função muito relevante para esse contexto, né? É muito diferente, o tipo de recurso que a gente consegue atrair estando em um estágio pioneiro é muito diferente de quando a gente está em um estágio clímax avançado. Alguns fundos de investimento, por exemplo, eles precisam de que os projetos que eles vão investir tenham um histórico consolidado, tenham capacidades desenvolvidas, capacidades ancoradas. Então esses não vão ser os nossos primeiros parceiros, né? Talvez tenha alguns fundos mais tolerantes ao risco, assim, digamos, no sentido de ser um fundo de apoio independente do retorno. Então, talvez esse seja um tipo de investimento mais adequado para esse momento, para esse contexto pioneiro, né? Então, assim, alguns paralelos aqui, e amanhã a gente vai explorar isso bem, né? Então, nós temos essa rede, esse ecossistema que a gente está falando, né? E aqui eu estou representando nessa imagem aqui um sistema de abundância, né? E dentro dessa rede, desse ecossistema, tem o nosso projeto aqui. E dentro
desse sistema de abundância, o nosso projeto tem uma trajetória de evolução, uma trajetória de desenvolvimento, né? Então aqui a gente são duas escalas diferentes, igual eu vinha comentando. Então, para o nosso projeto, né, a gente quer agora trazer essa perspectiva evolutiva, né, para o nosso projeto, o caminho desses estágios sucessionais como uma ferramenta de, de desenho, uma ferramenta de projeto, né, de construção. Utilizar desses insights, desses princípios do mundo natural para nos ajudar a construir um processo de evolução e desenvolvimento para o nosso próprio projeto, né? Então, aqui a gente poderia chamar, né, os estágios de desenvolvimento aqui do nosso projeto em um estágio inicial, né, a gente poderia chamar de um estágio secundário inicial, secundário tardio e um estágio final também, né? Um estado final aqui. Então, esse vai ser o nosso exercício, né? Primeira reflexão é essa. Tá, estou em um ecossistema de abundância. O que significa isso? Olha, significa que existe recursos disponíveis, existe muitos atores consolidados, né? Já existe um histórico de trabalho, então eu preciso talvez me especializar em algo, né? Como tem muitos atores, como tem muito trabalho, talvez uma especialização seja interessante. Aqui eu preciso de uma abordagem profissional em determinados aspectos para poder estar junto com esses atores, né? Enfim, reflexões gerais nesse sentido que a gente faria também para um sistema, né, de colonização. Opa, não, estamos num sistema de colonização, estamos começando, estamos construindo um nicho. Então, nós precisamos comunicar essa causa, comunicar isso, porque as pessoas ainda não têm conhecimento, né, sobre isso que a gente está construindo, por exemplo. Então, depois dessa reflexão geral, a gente pode, né, levar, enfim, para sair desse encontro com essa reflexão e trazer amanhã, né? Então, depois de situar o nosso projeto nesse ecossistema, a gente quer situar a trajetória de desenvolvimento do nosso projeto específico, né? Então, para o nosso projeto, o que significa o estágio inicial dele, né? Quais capacidades, quais relações e quais recursos são necessários que a gente trabalhe nesse estágio inicial, né? E a gente vai fazer isso para todos os estágios, para toda essa trajetória de evolução aqui. Eu trouxe essa imagem porque no curso, né, a gente trabalha com essa ideia de plataformas de evolução, né, estágios de desenvolvimento e plataformas de evolução, e essa mesma ideia que a gente está trabalhando aqui. E aí, algo importante para a gente levar em consideração, uma nuance interessante, é que quando a gente pensa nesses estágios de desenvolvimento, estágios de evolução, isso é muito mais do que meras tarefas de cada estágio, né? Que a gente poderia, talvez, pensar assim, no estágio inicial, nosso projeto está começando agora. A gente precisa construir uma identidade para esse projeto, né? Uma forma de comunicar, a gente precisa alcançar o público, levar essa perspectiva e validar essa ideia para diferentes atores, sejam clientes, sejam parceiros, né? Sejam instituições envolvidas nesse contexto. Depois dessas tarefas, no secundário, seria conseguir financiamento, por exemplo, né? Não é esse tipo de reflexão que a gente quer, não nessa perspectiva de diferentes tarefas. Talvez seja chave para a gente pensar aqui esses estágios, é a ideia de capacidades consolidadas e de plataformas de evolução. E como que a gente pode pensar aqui? Tá, para o sistema inicial, para esse estágio inicial, esse estágio pioneiro, quais capacidades eu preciso desenvolver e consolidar, né, de forma que o próximo estágio possa se apoiar nele? Essa é a reflexão que a gente quer fazer.
e aí essa ideia, né, de plataformas de evolução, acho que ajuda muito a gente pensar nesse sentido. Qual plataforma de capacidades desenvolvidas, de relações estabelecidas, de recursos trabalhados, eu preciso construir nesse estágio inicial que vai apoiar o próximo estágio, né? Se a gente for trazer uma imagem, né, essa imagem talvez dessa construção do solo da floresta ali, né, dessa base, né, o que significa essa fertilidade, né, quais capacidades são essas? E aí a gente, né, a sugestão aqui é que a gente dê um nome para esse estágio. E esse nome, ele é importante a gente dar esse nome de forma que tente capturar esse padrão, né? O padrão dessas capacidades aqui desenvolvidas, né? Então, enfim, talvez um estágio inicial poderia ser algo como aprendizado, né? O estágio inicial tem muita coisa que a gente precisa aprender, por exemplo, aqui, né? Então, poderia algo a ver com essas capacidades desenvolvidas no sentido, talvez, de ganho de experiência em algumas atividades, né? Aprender, desempenhar tais funções, tais capacidades técnicas para poder desempenhar isso, né? Quais relações iniciais vão fazer sentido e qual tipo de recurso eu dependo, né? Só que uma última reflexão é que a gente sugere que a gente comece pelo estado final, por esse estágio final aqui. Por quê? Porque a gente quer criar uma imagem, né, sobre de onde a gente quer chegar, digamos assim. E aí a capacitação, né, em desenvolvimento e design regenerativo se debruça muito sobre isso, né? Como criar essa imagem de um estado final, né? A gente trabalha muito no curso, né, como essa ideia de potencial local, né, que é o fundamento para os nossos projetos, né? Então, aqui a gente, digamos, não vai dar muita ênfase em como chegar nesse estado final, mas toda a capacitação de desenvolvimento e design regenerativo tem como foco chegar aqui, né? Então, nesse workshop, a gente trabalha um outro, um material complementar, assim, digamos, né? Mas mesmo quem não participou do curso, mesmo quem não está com essa discussão fresca, consegue visualizar onde a gente quer chegar com esse projeto, né? Esse projeto em um futuro, né, tendo as suas capacidades desenvolvidas, ele desempenhando bem as suas atividades, cumprindo a sua promessa, né, como que ele se pareceria? Né? Que nome que eu dou para esse conjunto de capacidades que ele desenvolveu, que faz com que ele possa desempenhar o seu papel, que ele possa cumprir a sua promessa, né? Quais capacidades são essas? Quais relações eu estabeleci que hoje são impossíveis, porque eu ainda não desenvolvi essas capacidades. Então, hoje, essas relações do estado final ali, elas não são reais, né? Porque isso vai acontecer lá em um estágio tardio de desenvolvimento, né? Os recursos que eu posso colocar aqui, como os recursos que eu acesso, os recursos que fluem nesse projeto, também são os recursos que podem estar disponíveis lá na frente, que hoje eu não acesso, mas que nós estamos trabalhando em direção a isso. Então, isso só para a gente não perder de vista, né, esse lugar que a gente quer chegar, essas capacidades que a gente quer desenvolver, e aí a gente volta aqui. Então, tá, então tendo esse cenário em vista, né, como que eu começo, né? Quais que são, o que significa, como que se parece esse estágio inicial do projeto? E aí, de novo, e aí dá um nome que representa essa plataforma de evolução inicial, né? Desse nascimento, desse surgimento, e escrever aqui quais que são essas capacidades que eu preciso desenvolver, quais relações estabelecer e quais recursos trabalhar, e nós vamos fazer isso para pelo menos esses 4 estágios aqui, né? Então, essa é a nossa tarefa de amanhã, a gente já vai chegar
trabalhando aqui nisso e vamos realmente desenhar, projetar, e o nosso intuito, né, é que com isso a gente tem uma clareza de como projetar para a evolução, né? Desde o primeiro momento, poder pensar em termos evolutivos, em termos desenvolvimentais, como projetar de fato um processo de desenvolvimento e não coisas aleatórias, né? E também como que a gente pode cuidar para não atropelar as coisas, né? Então, entender bem esse estágio inicial, esse pensamento ajuda muito a gente a ganhar resiliência, porque evita com que a gente avance muito rapidamente, né? Nós queremos ficar em cada estágio, né? No estágio inicial, tendo esse pensamento aqui, é importante com que a gente fique nesse estágio inicial até que a gente sinta que essas capacidades foram desenvolvidas e que naturalmente a gente caminhe para esse estágio secundário, por exemplo, né? Então, enquanto, digamos, essa plataforma de evolução não se estabelecer, os nossos objetivos continuam mais relacionados aqui a esse estágio inicial, né? Nossos objetivos vão ser em termos de desenvolver essas capacidades primeiras, né, fundamentais para que essa plataforma convide esse estágio secundário. Então, esse trabalho que foi feito, ele amplia as capacidades do meu projeto e vão fazer com que eu possa buscar novas capacidades, novas relações, novos recursos, e assim alcançar uma nova plataforma de evolução, e aí depois ir para o próximo estágio, onde eu vou de novo, né, desenvolver novas capacidades, novas relações e novos recursos, e assim a gente consegue trazer para o nosso pensamento, né, para a nossa mesa de projetos, para o nosso processo de design, uma perspectiva de evolução, né, de sempre estar pensando em termos de desenvolvimento, em termos de evolução, e não em termos de coisas, e não em termos de lista de tarefas, né, lista de atividades, sem estar conectado com como que um trabalho inicial apoia o próximo, né? Então, essa é a nossa proposta para a gente fazer amanhã, né? Para a gente trabalhar amanhã. E muito grata, viu? Boa noite. Adorei. Amanhã estamos juntos. Boa Saudades. noite, gente. pessoal. Boa noite. Boa Até noite. amanhã. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Até amanhã. Tchau.